Olá, estamos de volta aqui com mais uma questão. Vamos calcular o item D da primeira questão. Seção 9.1, livro do Guido Rizzo, volume 2. Bem, a gente quer calcular o limite da função x vezes y sobre x² mais y². A gente vai mostrar que esse limite não existe. Para isto, seja f de xy, a função x vezes y sobre x² mais y². Quando eu estiver calculando limite, é sempre bom deixar claro quem é o domínio, para tomar as curvas, o que vai servir para mostrar que o limite não existe. Temos que o domínio, que df, domínio da função, são todos os pontos xy pertencente ao R2, tais que x² mais y² é diferente do zero. O que está no denominador não pode ser zero simultaneamente x e y. Isso aqui é para a gente tomar a curva, que faça sentido, porque a curva precisa pertencer ao domínio. Assim, sejam γ1 de t, nós vamos tomar a primeira curva. γ1 de t igual a t0 e γ2 de t igual a tt. Bem, se fácil verificar que essas curvas pertencem ao domínio de f para todo t diferente de zero. Uma vez deixado claro isso, vamos então calcular o limite da f aplicando a gama de t a f. E depois calcularemos o limite da f aplicando a γ2 de t a f e mostrar que esses limites são diferentes. Exibir que esses limites são diferentes. Bem, claro a regra da função, né? A função, só para lembrar, como a nossa f é dada por x vezes y, x² mais y², só para deixar claro. Então, vamos calcular gama de 1 de t aplicada à função f, γ1 de t aplicada à função f. Isso é igual ao limite quando t tende a zero. γ1 de t é t0. Então aqui vai dar f de t0. Isso é igual ao limite de quando t tende a zero. Pela regra, isso vai me dar t vezes 0 mais t² mais 0². Isso é igual a limite quando t tende a zero de 0 sobre t². Isso é igual ao limite quando t tende a zero. 0 sobre t² é 0. 0 é uma constante, o limite da constante é a própria constante. Então, quando eu aplico a curva γ1 de t à função e calculo o limite, deu 0. Agora nós vamos calcular a curva γ2 de t, a função. E limite quando t tende a zero, aplicando a curva γ2 de t à função. Isso vai me dar a curva γ2 de t é dada por tt. Então isso vai me dar f de tt. Pela regra, x vezes y, x² mais y². Aplicando a regra, então é a primeira coordenada vezes a segunda coordenada. Primeira coordenada vezes a segunda coordenada. Primeira coordenada elevado ao quadrado. Segunda coordenada elevado ao quadrado. Isso nos dá limite quando t tende a zero de t² sobre 2t². Olha, t² cancela com t². Isso me dá limite quando t tende a zero de meio. Ora, meio é uma constante. Meio é uma constante. Como meio é uma constante, o limite da constante é a própria constante. Então, isso me dá meio. Olha, o limite da curva γ1 deu zero, aplicado à função. Limite de f, quando eu aplico a curva γ1 à função, deu 0. E o limite da f, quando eu aplico a curva γ2 à função, deu meio. Então, isso concluindo, né? Logo, o limite quando ponto xy, o domínio da função tende a 0, 0, da função x vezes y sobre raiz de x² mais y² não existe, certo? Usamos a observação do exemplo 4. Deixe suas dúvidas no comentário, compartilhe esse vídeo e deixe seu like.